Queridos, agora vamos começar oficialmente então a reunião. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Nossa reunião de liderança hoje, né? Não, eu estou muito feliz de verdade, de coração, estou muito contente, porque para mim é uma grande honra e um enorme de um privilégio estar recebendo o Dr. Elias Dantas com a gente hoje à noite, né? Quem eu acho que vocês já conhecem ele, mas só aproveitando, o Dr. Elias Dantas, ele é não só o líder, mas o fundador do GKPN, do Global Kingdom, que é uma das maiores redes de líderes e pastores do mundo, né? Um grande homem de Deus, um homem que eu admiro muito, que eu aprendo muito com ele. Já fazem 4 anos que eu faço parte do Global Kingdom, e desde quando eu entrei tem feito um impacto muito grande na minha vida e, por consequência também na nossa igreja. E eu fiz o convite para ele estar ministrando a gente hoje, para ele estar derramando algo de Deus nas nossas vidas hoje à noite. E eu fiquei muito feliz de ele ter aceitado esse convite. Então, ele está aqui. Também queria honrar a vida dele, porque eu sei que ele está saindo do Covid. Ele pegou Covid semana passada, né, doutor Elias? Isso. E já está curado, né? Assim a gente acredita. Que maravilha. Então, doutor Elias, olha só, aqui tem a liderança de 4 igrejas, das nossas igrejas aqui na região: Comunidade Cristã de Lages, Comunidade Cristã de Otacílio Costa, de São Joaquim e de Campo Belo, né? São líderes de célula, pessoas que têm liderado ministérios, pessoas que têm estado à frente aí da igreja, e para a gente vai ser uma grande alegria estar recebendo de ti hoje. Amém? O senhor quer dar alguma introdução, falar alguma coisa? Já... Não, estou inteiramente às suas ordens. Beleza, vamos lá então. Vamos fazer uma oração então, gente, para a gente começar. Aí a gente vai começar uma conversa bem legal com o Dr. Elias. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse dia. Pai, pedimos que esse tempo que a gente vai ter aqui seja um tempo, Deus, de fortalecimento, de direção. Pai, que pessoas sejam fortalecidas nessa noite. Pai, que pessoas sejam levantadas nessa noite. Que o Senhor use, Pai, Dr. Elias Dantas para falar conosco, para ministrar a nossa vida, para inspirar o nosso coração e trazer, Senhor, ferramentas, chaves e princípios que vão, Senhor, transformar e trazer direção para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Doutor Elias, então eu preparei aqui bastante assuntos para a gente conversar, né, pertinentes aí à nossa realidade como igreja, como liderança, né? Então a gente vai sugar aí o máximo possível você hoje à noite. Vamos lá, então? Uma alegria. Então, o primeiro assunto que eu queria que a gente entrasse hoje, doutor Elias, é sobre a saúde do líder. A gente sabe que uma das coisas que são difíceis muitas vezes para a gente é manter o nosso ânimo ao longo do tempo, manter o nosso ânimo ao longo das estações que a gente vai vivendo como líder. E eu já queria começar fazendo essa pergunta sobre ânimo, né? Eu admiro muito você, eu admiro muito também o ânimo que eu vejo na sua vida, né? Mesmo passando por dificuldades. Eu sei que o senhor venceu um câncer faz pouco tempo, e ver a sua atitude diante disso tudo me ministrou muito, vendo a sua alegria. A pergunta que eu queria fazer para a gente começar: como manter a motivação e o ânimo diante das dificuldades que a gente tem na nossa vida e no nosso ministério? Como que você mantém o seu ânimo, e qual que é a chave para nós como líderes manter o nosso ânimo em tempos difíceis? Olha, eu creio que o segredo está primeiro no entendimento da nossa natureza em Cristo. É, a gente é o que a gente é. Deus já nos colocou em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não tem jeito de ficar inventando muita coisa. Amém. Então, quando a gente descobre quem a gente é em Cristo, Efésios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, são livros, capítulos por excelência que a gente teria que ler todos os dias. Escolhidos nele, abençoados nele, firmados nele, sentados nos lugares celestiais nele, a gente já é uma questão de convicção, quer dizer, pertence a ele. Isso é um lado, é o lado de vertical, a descoberta da nossa natureza em Cristo. Faz toda a diferença, porque a grande luta do ser humano em si são por aquelas perguntas das necessidades humanas
da teoria das necessidades humanas. É a pergunta de quem eu sou, para que existo, qual é o propósito dos meus dias a dias, o que eu busco ter. São as grandes perguntas da necessidade humana que encontramos resposta em Cristo. Em Cristo nós já chegamos no lugar onde nós não podemos chegar mais alto do que chegamos. Então a vida fica mais suave, porque mais que a gente se esforce, não tem jeito de a gente alcançar o que Deus já nos deu pela graça. Já estamos assentados nos lugares celestiais. Não é que vamos um dia, não. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais. A gente já tem o máximo que poderia esperar da vida, por causa de Cristo. Nós somos dele, nós pertencemos a ele. Em vida e morte somos dele. Então, quando a nossa vida está firmada nas promessas do que ele faz para nós, fica mais fácil. Fica mais fácil a gente caminhar. Não é que não tenha luta, mas fica mais fácil. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, diz a Bíblia. Então esse é o lado vertical da coisa. O lado horizontal da coisa que a gente leva adiante é o sentido da vocação cristã. Porque uma é aquilo que Cristo faz em nós. Então, fortalece a vida da gente, é a nossa natureza nele, é tudo obra dele. Outra é aquilo que a gente foi chamado para fazer para ele. E aí fortalece a nossa existência humanamente falando aqui. E quando a gente sabe os propósitos de Deus para a vida da gente e a participação nossa nisso aí, então os sofrimentos do tempo presente não são nem para comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, diz a Bíblia. A gente vai adiante. Havia um antigo cântico da escola dominical, quando eu era criança, que dizia assim: tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e continua a andar. É a vida do dia a dia, quer dizer. Então, tem sempre esses dois, a vida nossa, geral. O balanço da vida cristã tem sempre um lado vertical, que é o que Deus faz em nós, e um lado horizontal, que é o que nós fazemos com a ajuda de Deus. Então, a gente não sabe nada o que deve fazer da vida, tudo é obstáculo. Quando você tem um propósito, tudo é oportunidade, tudo é diferente. Amém. Muito bom. Muito bom, doutor Elias. Muito bom mesmo. Nossa, já começou muito bem. Eu queria continuar nessa linha, porque eu vejo assim, doutor, que a nossa vida, às vezes, né, por imaturidade, às vezes nós, como líderes, passamos, como pessoas, passamos por fases e muitas vezes fases melhores, outras piores. Mas eu queria perguntar para ti, assim, uma pergunta bem pessoal mesmo. Para você, eu sei que é uma pergunta um pouco genérica, mas para você, qual que é o maior segredo da vida com Deus de sucesso a longo prazo? Porque a gente sabe que a intensidade ela é importante, mas o mais importante é permanecer, né? Ir até o fim, é ter um ministério, é ter uma vida que a gente vê ao longo dos anos a solidez do caráter, a construção do caráter. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Ao longo dos anos, o que você acha que é mais importante a gente focar para que realmente a gente permaneça tendo uma vida de sucesso com Deus ao longo dos anos? Olhe, né, a gente nunca pode esquecer que na visão de Deus, na visão da denominação das 4 igrejas que você representa, a produção é mais importante na prática do que a devoção, na prática cristã. Porque a denominação, as igrejas, elas mexem com orçamento, elas têm objetivos, elas têm patrimônio, elas têm expectativas de influência, etc. Então, essa é a grande luta do cristão. A nossa igreja local, a nossa denominação, no caso, vocês têm 4 igrejas, comunidades, a ênfase dela é que se produza, porque ela tem seus objetivos. Na visão de Deus, e essa é a luta que a gente tem, que a maturidade é alcançar o equilíbrio nisso aí. A gente tem que produzir. Mas na visão de Deus, a visão de Deus é que Deus trabalhe em nós, para que a gente
seja usado por Ele trabalhando através de nós. E a ênfase de Deus é na devoção. A ênfase da denominação é na produção. Então, essa que é a grande luta. Se você sair do desbalanço, eu fico pensando aqui, pensa em João capítulo 21, quando Jesus tem uma conversa com Pedro. Antes de falar para Pedro que ele pastoreasse as ovelhas, a pergunta primeira de Jesus não foi: Pedro, você já pastoreou minhas ovelhas hoje? Já fez as visitas hoje? Já preparou o sermão para hoje? Você já fez aí as visitas que você tinha que fazer hoje? Não. A pergunta inicial de Jesus, por 3 vezes, foi: Pedro, tu me amas? Porque na visão de Deus, a paixão vem antes da produção. A gente, na vida cristã, a gente se esquece dessa verdade que a coisa mais importante que tem que fazer para a gente, pergunta que tem que fazer para a gente mesmo é se a gente ama a Cristo. Porque uma das coisas mais fáceis é a gente amar as coisas de Cristo. A palavra de Cristo, que a gente tem que amar. A igreja de Cristo, que a gente tem que amar. As pessoas de Cristo. O patrimônio de Cristo. Como é fácil a gente se relacionar com Deus de uma perspectiva de ombro a ombro, cooperador com Deus. Mas na visão de Deus, apesar de que isto é importante, a coisa mais importante é a gente relacionar com Ele face a face. Antes de dizer, cuida das minhas ovelhas, Jesus perguntou se ele amava, que o amor faz toda a diferença. Havia até um cântico antigamente, eu gosto de lembrar desses cânticos antigos, que no tempo meu de mocidade, a gente gastava 1 hora, 100 jovens lá cantando. Lá perguntava assim, dizia, eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo, porque ele morreu por mim. Aí virava um para o outro e perguntava para o vizinho ao lado, digamos, Maria, você ama a Cristo? Aí a Maria respondia, e sim, eu amo a Cristo. Por que você ama a Cristo? Porque ele morreu por mim. Aí todo mundo, aleluia. Alguém lembra disso aí ou não? É tempo. Mas porque essa é a descoberta da coisa certa. Na Bíblia, a paixão segue-se a devoção. E a devoção é o desejo de viver ou morrer para a glória de Deus. É o João capítulo 21, versículo 23. Jesus disse, Pedro, um dia vão amarrar seus braços e seus pés e vão levar você aonde você não gostaria de ir. E o texto diz que referia-se Jesus à maneira pela qual Pedro haveria de morrer. E a pergunta você me ama? A pergunta, você me ama ao ponto de estar pronto a morrer por mim? Então, a terceira parte da pergunta não é uma pergunta, é uma comissão. Então, apacenta as minhas ovelhas. Porque esse é o caminho da fé cristã. Aí não cansa a vida cristã. Porque o que a gente faz por amor, a gente aguenta firme, companheiro. O que faz toda a diferença na vida é manter a paixão do primeiro amor. E isso acontece na devoção, no encontro face a face com Cristo, na leitura da Bíblia, na oração, no quebrantamento, na dependência dele, no dizer para ele com palavras audíveis o que o coração da gente está cheio, como ele é importante para a gente. Tudo muda, tudo muda. A vida fica mais leve e a gente pastoreia melhor. Muito bom. Doutor, seguindo essa linha de raciocínio, na sua opinião, quais são os maiores inimigos que vêm para destruir esse primeiro amor, né, na nossa jornada? Né? A gente sabe que existem aqueles que atacam a nossa própria vida, às vezes né, o pecado tenta nos assolar, tantas coisas, mas o que você poderia dizer para a gente, assim, o maior cuidado que você tem que tomar é com tal coisa para você não perder o seu primeiro amor? Talvez alguma coisa sutil que você viu na sua própria vida, na sua própria jornada, ou em pastores e líderes? Quais são as coisas sutis que tentam tirar a gente desse primeiro amor? Existem várias. Existe, por exemplo,
Tá um momento na vida cristã em que a gente deixa de liderar por conveniência, por convicção e sucumbe à conveniência, para evitar problemas na vida da igreja. Esse é quando a autenticidade é perdida. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter imenso, porque a coisa mais fácil é a gente deixar de lado a convicção e andar pela conveniência. Que a conveniência evita problema imediato. Você não choca com ninguém, você se torna um amiguinho de todo mundo, porque você é conveniente, mas você perde a beleza, a autenticidade. E hoje se sabe, no mundo da liderança, que a maior necessidade de um líder é a autenticidade. É a pessoa ser aquilo que ele ou ela é, e na presença e na ausência. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10 e 11. Falou para o pessoal lá, vocês não estão entendendo muito bem, que se eu for estar aí com vocês, o que eu estou dizendo que vocês estão falando que é palavra dura aqui, vocês vão ver que em presença vai ser dura do mesmo jeito, porque eu sou o que eu sou. Ele estava sendo questionado. Então, na sua liderança. Então, primeiro coisa que a gente tem que lutar para não perder é a gente ser a carta aberta, lida e vista por todos os homens, nos diz Paulo em Coríntios 3,15. Quer dizer, no momento que você precisa fechar essa carta, porque tem coisas que os outros não deveriam ler ali, você perdeu a beleza da vida cristã. Então, a carta viva, lida, aberta e lida por todos os homens. Nós não temos o que esconder, temos que ser autênticos. Até quando a gente erra, a gente tem que ser autêntico. Ninguém espera, nenhum crente espera um cristão perfeito, um líder perfeito. Ele não é louco. Agora, ninguém espera um manipulador. Mais cedo ou mais tarde descobre as coisas. É muito melhor ser autêntico, ser verdadeiro, ser transparente. Segundo perigo é o perigo de fazer a obra de Deus sem Deus. Porque quando você vai ler o livro de Êxodo, você descobre que os mágicos do Egito imitaram as 2 primeiras pragas. E o coração do faraó se endureceu. Que, em certo sentido, é possível. Se você tem os recursos, os voluntários e a mecânica, é possível você ter o nome de que vive, mas lá dentro, por dentro, você pode estar morto. A obra de Deus sem Deus é muito mais comum do que a gente imagina. Os mágicos de Faraó imitaram o rio, a água do rio se tornando venenosa, vermelha como sangue, com a morte dos peixes, e imitaram, pela morte dos peixes, a multiplicação do predador, que era a rã. O peixe não podia mais comer a rã, morreu o peixe, a rã se multiplicou e trouxe tragédias para a nação toda. O que eles não conseguiram imitar foi vida. Na hora que uma areia era para se transformar num ser vivo, produzir vida, só Deus faz. Eles tiveram que reconhecer que não dava Faraó. Por mais que a gente cante, por mais que a gente tente imitar, a gente só consegue imitar a morte. A vida não. A vida é um produto da bondade de Deus. E há muito ministério cristão que caminha sem a perspectiva divina, caminha pela mecânica. Se vocês são igrejas celulares, que eu sou do movimento, é um dos grandes perigos nossos, de andar pelo relatório, pela coisa, pela pressão. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, mas muito grande, porque de repente a gente pode se descobrir seco, descobrir que é apenas um parafuso no meio da máquina chamada motor, chamada igreja. E aí a gente se decepciona. Tem que ter o óleo que passa
que passa nas engrenagens do motor, o óleo da presença do Espírito Santo, o óleo da graça de Deus, o óleo do quebrantamento, porque senão o carro, quando o motor acaba o óleo, ele ainda vai chegar até a oficina, mas ele perdeu a vida, e o motor velho fica arrebentado e algumas vezes até quebra no caminho, porque falta o óleo que dá o processo suave de caminhar, o óleo da presença de Deus, da unção de Deus, da vida de Deus. Quando ele tira isso da vida da gente, a gente faz a obra de Deus sem Deus. Por outro lado, o outro lado da moeda é achar que é Deus. Porque tem muito líder cristão, ou líder cristã, mulher, que acha-se na a semelhança de Deus. O único que não julgou como usurpação ser igual a Deus é o filho. A gente não. Mas é porque na vida cristã, na igreja, tanta gente vem pedir coisa para o pastor, para a pastora, para o líder, para a líder, que a gente começa a permitir ser seduzido pela ideia de ser Deus, sem dizer que está sendo seduzido. Porque Deus é aquele a quem a gente busca ajuda. E o que Deus diz está dito. E a gente segue. E a gente, na liderança, as pessoas vêm perguntar coisas para a gente descobre que o que a gente diz, muitas delas entendem como direcionamento de Deus e até atribuem isso aí a Deus falando através da gente. E é um perigo, porque a primeira vez que acontece, as pessoas dizem, bem feito, olha, você é um ótimo líder. E a gente vai deitar e descobre que o que é uma palavra de apoio e que deveria ter sido usada apenas e tão somente para ser e aceita como uma palavra de incentivo, quando a gente deita o coração, a cabeça no travesseiro, ela se torna uma palavra de mau agouro, porque já não é o bem feito que o membro da igreja fala para a gente, o liderado fala para a gente, mas a gente, na mente da gente está, você é bom mesmo, por isso foi bem feito. No outro dia, já não se acorda, já não é apenas o você é bom mesmo, mas você é fenomenal. No final do dia, quando você deita e pensa na vida, já não é que você é fenomenal, é que você é indispensável. A igreja não vai para frente sem você. E aí, no momento que isso acontece, você tornou-se Deus de Deus. Porque a única pessoa indispensável na vida da igreja é Deus. Todos nós somos dispensáveis. Se a gente calar, Deus não tem problema nenhum em providenciar pedras para clamar. Ele faz o que ele tem que fazer. O único indispensável é ele. É ele. E o perigo é muito mais comum do que a gente imagina. O perigo, primeiro, de fazer a obra de Deus sem Deus. O segundo, de se julgar Deus. Então, se eu sou Deus, para que Deus aqui? Eu já estou aqui. Um outro grande perigo na vida da liderança é a incapacidade da gente de receber críticas. No mundo secular, nas empresas, tem até uma caixinha no hotel que você vai ficar, por exemplo, front desk, onde o hóspede é incentivado a deixar crítica, comentário. O que o mundo secular vê como bênção, nós vemos como obra maligna. O indivíduo que faz alguma crítica é obra maligna. É obra maligna, cara. Pode até ser, mas, em geral, eu gosto daquela ideia que diz que toda crítica, ou quase toda crítica, é uma necessidade não suprida. E nós não temos capacidade, nós não somos treinados. Nós reagimos negativamente à crítica e reagimos negativamente ao crítico, transformando uma pessoa que tem uma necessidade, por isso faz um arrazoado a respeito de um assunto, num inimigo. E aí a gente perde a pessoa e perde a gente, porque o nosso coração fica maculado. Esses são alguns dos perigos mais sutis, muito mais sutis do que sexo, dinheiro e poder. Esse tem a ver com, em todos esses, você consegue manter uma máscara. E as pessoas continuam julgando você maravilhoso. Mas Deus, que sonda todas as coisas, sabe
como a hipocrisia está caminhando nisso aí. E aí você pode receber o bem feito do uns, mas vai receber o não fostes fiel no pouco, e por isso sobre o muito não te colocarei. Muito bom. Nossa, doutor, muito bom mesmo. Acredito que está todo mundo aqui refletindo bastante sobre tudo isso que você falou. Eu não vou mudar de assunto, mas eu queria continuar falando sobre liderança, mas virar um pouco a página. Daqui a pouco, se a gente tiver mais tempo, a gente volta a falar de caráter e de como guardar o nosso coração como liderança. Mas eu queria perguntar para ti agora, doutor, o seguinte: cada um de nós aqui está vivendo numa fase, às vezes, diferente da célula, do ministério, da vida. E muitas vezes a gente tem aquele sentimento, né? Satanás tenta colocar na gente aquele sentimento de incapacidade. Isso é uma coisa que dentro da nossa liderança, dentro das conversas que a gente tem discipulado, de vez em quando a gente está, né, ministrando as pessoas, né, através dessa mentira que Satanás tenta colocar no nosso coração, de que a gente precisa se preparar mais para algumas coisas, não que a gente não deva se preparar, mas a gente sabe quando é uma semente de Satanás de incapacidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito de como a gente vence esse sentimento de incapacidade e como a gente deve se posicionar de forma mais ousada para fazer a obra de Deus, para meter a cara mesmo e para evangelizar, para se lançar na obra num nível maior. Cada um aqui tem um nível que eu creio que precisa romper em Deus. Nós sempre temos, né, níveis na nossa vida, né, que Deus quer que a gente rompa. Então, minha pergunta para ti é: lutando contra o sentimento de incapacidade, coisas que Satanás levanta, qual que são os princípios, segredos, algo que você queira falar para nós nesse sentido? Como vencer o sentimento de incapacidade? Olha, eu diria que primeiro cheque o seu coração. Vê se você está querendo cooperar com Cristo ou competir com Cristo. Porque há muita competição com Jesus dentro da igreja. Então, primeiro cheque o seu nível de sua motivação. Você quer realmente servir ao Senhor com todas lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus lhe sobrevieram, como Paulo disse aos presbíteros de Éfeso? Então, primeiro vê o que você está querendo lá dentro de você. É você um servidor ou é você um competidor? Mas, a passar essa entrada gloriosa, aí vem 2 Timóteo 2,15. Para mim é um texto fenomenal, porque é um dos textos mais libertadores da Bíblia, que Paulo está escrevendo para um filho na fé. Paulo, na verdade, tinha levado a Cristo a avó dele. Eu disse, Lloyd, a mãe, e agora e a ele, desde pequeno. E Paulo tinha treinado para ele ser um presbítero da igreja de Éfeso e depois para ser o pastor da igreja de Éfeso. Olha só, é uma jornada completa. E agora ele era muito jovem, Timóteo, e ele estava recebendo muitas observações pelo fato de ser muito jovem. E Éfeso era uma cidade muito importante, 300 mil habitantes, né? Local central de adoração de Artemis ou Diana, os Efésios, um lugar muito importante na vida política, militar e religiosa do Império Romano. E ali um pastor jovem. Aí Paulo o vê em maus lençóis, porque não é fácil. O pessoal desprezar a mocidade dele. Paulo escreve: ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Vou te dar um conselho. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, vença esses caras aí com primeiro uma atitude de seu coração. Porque a palavra para procura, que foi traduzido para procura, espaldação no grego, não é de uma busca assim terrível. A palavra espaldação no grego para procura significa apenas e tão somente fazer o seu melhor. Então aí já começa uma libertação na vida cristã. Deus não espera da gente que a gente seja o melhor líder de célula,
que a gente seja o melhor pai de família, que a gente seja a melhor mãe de família, que a gente, Deus não espera que a gente entre nessa coisa horrível do mundo ao nosso redor, de querer, todo mundo querer ser o número um. O número um já existe, já está ocupada a posição, não está disponível. É o Senhor e Bispo das nossas almas, Jesus Cristo. Mas Jesus espera que a gente faça o nosso melhor. Olha que coisa impressionante, Paulo. Então, o que leva a gente adiante sem desanimar não é uma competição insana para quem mais começa a célula, para quem mais apresenta para batismo os discípulos, para quem mais, para quem mais, para quem mais. Isso aí é loucura para os que perecem. O que mais leva a gente para frente é a gente poder deitar a cabeça no travesseiro no final do dia e dizer assim: hoje eu fiz o meu melhor. Porque Deus não está lá muito preocupado em que a gente seja o melhor. Deus está preocupado que a gente faça o nosso melhor. Isso aí, para mim, isso já foi libertador. Primeira vez que eu li o texto. Eu apenas quero fazer o meu melhor. Vai ter gente que vai fazer melhor do que eu, mas não vai poder dizer que fez o meu melhor. O meu melhor é meu melhor. Tem gente que é mais capaz do que eu, vai fazer coisas melhores, maiores. Tem problema, mas talvez não seja o melhor para ela. E se torna irrelevante. Deus olha para mim e diz: você fez o seu melhor? Para Deus é o que vale. Amém. Ele se alegra. Aí ele dá lá 4 áreas de fazer o melhor. Em 2 Timóteo 2,15. Primeira área do caráter. Nós não temos, façamos o nosso melhor para que ninguém fique apontando o dedo para a gente e acusando. Não tem do que se envergonhar. Porque o que mais desarticula uma liderança é quando você consegue montar a falsidade por um tempo e aparentar uma imagem de algo que o espelho disse para a gente que a gente não era, entendeu? Porque mais cedo ou mais tarde o espelho conta as suas verdades, cara. E aí a gente se desarticula. Então, mas faz o seu melhor. Não é para ser perfeito, é para fazer o melhor. Quando errar, o povo vai ver que você fez o seu melhor para consertar. E todo mundo sabe que a luta é grande. Então, a área do caráter. Segundo, o texto diz lá: procura, faça o seu melhor para se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Segunda coisa, quando deitar a cabeça no travesseiro, olhou para as conversas que a gente teve durante o dia e diz: não, eu vou dormir em paz porque eu fiz o meu melhor. Eu aconselhei bem, minhas palavras foram verdadeiras, foram retas, foram palavras sóbrias. E isso atesta para um nível de solidez da liderança, porque não tem líder cristão bom se não conhecer a Bíblia. Tem líder da máquina bom, mas líder cristão bom não, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Um crente que havia até uma musiquinha que eu cantava nas Assembleias de Deus no passado, teologia é complicada, mas dizia assim: crente que bota a sua Bíblia na gaveta vai para o inferno bater palma para o capeta. Quer dizer, é uma situação muito complicada. O povo não conhece a Bíblia. E fica falando em querer ser santo. Santidade cristã sem Bíblia é apenas uma intenção nobre. Ninguém consegue ser santo sem Bíblia. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então a gente tem que conhecer a Bíblia para cuidar da gente e do rebanho a que Deus nos confia. Que no final das contas, o norte da nossa vida vem da palavra, a palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16, que é viva e eficaz, totalmente inspirada por Deus e útil
para edificação na justiça, diz a Bíblia. Então, o líder cristão tem que fazer o seu melhor para estudar a Bíblia. Lê a Bíblia, faz o desafio de ler a Bíblia. Lê a Bíblia uma vez por ano. Já tem até aqueles programas de leitura da Bíblia para facilitar. Se você já tem 10 anos de crente e você não leu a Bíblia inteira uma vez ainda, você perdeu 9 anos. Porque ela é viva, eficaz, ela é cortante para dividir, é uma espada cortante, tem 2 lados. É uma maravilha você lê e, puxa, dessa vez não aprendi nada. Quando você vai ler de novo, diz, mas não é possível, estava aqui. É a palavra de Deus, é cheia de tesouros. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, diz a Bíblia. Então, é a lâmpada para os nossos pés e é a luz para nosso caminho. E ensina-nos a guardá-la, porque é a grande virtude, diz a Bíblia. Então, o crente, ele tem que fazer o seu melhor para conhecer a palavra. Mas lembra que a Bíblia não fala de todas as coisas. Existem verdades que são verdades, que, como dizia João Calvino, toda verdade vem de Deus. Embora nem toda verdade esteja na Bíblia, porque a Bíblia não é um livro destinado a falar de toda a verdade. A Bíblia é um livro destinado a falar da verdade. Mas existem coisas que a Bíblia não toca no assunto, nem precisa tocar. Mas a gente precisa conhecer. Então, na cabeceira do líder de célula, do líder cristão, do líder da igreja, de um lado do cabeceira tem que estar a Bíblia, e do outro um livro comum. Leia o livro que o povo da igreja está lendo, o povo está indo na escola. Quais são os líderes que eles estão lendo? Quais são o material que os professores estão pedindo? Porque senão a gente já começa uma caminhada com os nossos liderados capenga. O povo está lendo muito hoje. O povo vai para a escola, os analfabetos são poucos. E o povo pode seguir você porque você é um líder bom, de caráter bom, mas se você não souber o que fala, tem outros que sabem o que fala. Então, estude. Olha, estude tanto que até chegue ao ponto das letras fazerem você delirar, como fazia Paulo. Então, leia bastante a Bíblia, leia notícias, leia jornais, leia revistas, leia livros, para que você não fique perdido no tempo, no espaço, tipo Dr. Smith, daquele perdido no espaço do passado. Ficava sem saber onde estava, onde fazia as coisas. Tem que conhecer, estude. A gente cresce na liderança pela integridade, mas pelo conhecimento. Terceiro, faça o seu melhor para produzir resultado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Porque a gente não pode passar em branco. Não pode. Jesus mandou a gente produzir fruto e que o nosso fruto permaneça. Então a gente tem que deitar nossa cabeça no travesseiro no final do dia e dizer: produzi eu frutos hoje, dignos de arrependimento. Quer dizer, a gente não precisa produzir a 100 por 1. Se puder, tudo bem. Mas é mais o trabalho do evangelista, do que tem um dom para isso. Mas pelo menos 1 por 1, a gente é miserável se a gente não produzir. Porque 1 por 1 já garante a multiplicação. O cristianismo hoje tem 7% dos irmãos em Cristo levam durante o seu período de vida alguém a Cristo. 93% fica igual a Carolina vendo a banda passar. E vai dar em nada. 7 estão pegando no trombone, bandando brasa, batuque e tocando na banda. Então, mas é só 7 a cada 100. Seja intencional. Deus vai honrá-lo. Você vai descobrir que se você tiver o seu alvo produzir 1 por 1, você se multiplicar em alguém, Deus vai permitir que você se multiplique em mais do que 1. E esse é o seu grande legado, que uma hora que a gente não estiver mais aqui, a gente permanece no que os nossos filhos na fé se tornam.
eu já não vou estar aqui, mas eu quero que os meus discípulos, eles vão ser os Elias que vão caminhar por aí afora e melhor do que eu. Mas eles vão ter algo do meu DNA. Quem olhar para eles vai me ver, mas vai me ver melhorado. É assim que a coisa funciona. Produzir. E, por fim, o texto diz lá: faça o seu melhor para se apresentar diante de Deus. Nunca é demais repetir que o jardim da oração é presente de Deus para todos nós. A busca de Deus, quer dizer, é o alimento. Lembra que toda vez que Moisés passava por situação muito complicada, ele subia no monte. E quando ele descia, o povo dizia: teve com Deus. E o respeitava muito mais, porque o rosto dele brilhava. O negócio que o povo não nos respeita tanto é porque ele não consegue ver brilho nenhum na vida da gente. Ele vê uma conversa sem propósito, uma politicalha danada rodando, uma água com açúcar que não muda ninguém. Mas se eles conseguissem ver Cristo em nós mesmos, aí o respeito era outro. Aí os problemas diminuiriam, porque o rosto brilharia. E o rosto não brilha sem a gente fazer o nosso melhor para se apresentar diante de Deus. Então, na madrugada, quando você acordar, não é só para ir na geladeira e pegar doce, não. Pode até pegar, mas quem sabe Deus está permitindo se acordar de madrugada para conversar com a audiência que vale a pena. Porque a audiência dos nossos discípulos não é que não vale a pena, é que é perigosa, porque a gente recebe muito bem feito. A audiência que vale a pena é quando ninguém está por perto e você entra no lugar em secreto e o Deus que vem em secreto está lá, é só Ele. É a audiência de um, mas é tudo o que você precisa para que o seu rosto brilhe. Tudo que a gente precisa para que a gente saia do monte transfigurado é a audiência de um. Quando a gente não aproveita as oportunidades, a gente gosta do público, e o público pode cativar a gente de uma maneira tal que a gente perde o foco. Mas quando ninguém está batendo palma nem dizendo que a gente é o bom, então é mais autêntica a coisa. Faça o seu melhor para apresentar-se diante de Deus. O mais, o Pai que nutre os frágeis passarinhos garante a sua provisão. É assim. Amém. Muito poderoso, doutor Elias, muito poderoso. Obrigado mesmo por tanta sabedoria. Está sendo muito, muito precioso. Doutor, a gente está quase finalizando nosso tempo, mas eu queria fazer mais uma pergunta para ti ainda, com relação à liderança e como crescer em liderança. A Bíblia diz, né, que Jesus crescia, né, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Eu vejo que uma das dificuldades que muitas vezes algumas pessoas têm é de como crescer em liderança, em graça diante dos homens, né, e com o coração correto. Quando eu falo crescer em graça, eu quero dizer sim crescer em liderança mesmo, de se tornar influência, que as pessoas puderem olhar para ela como uma referência, como uma pessoa que realmente pode ser seguida, uma pessoa que realmente vale a pena andar junto. Eu queria que o senhor compartilhasse alguns pensamentos com a gente de como nós podemos desenvolver nossa liderança cristã mesmo como a de Jesus, de uma forma prática, assim, crescer na graça de Deus, nem liderar pessoas e crescer nessa graça que as pessoas veem Jesus em nós e querem andar conosco. Então, foi isso que eu acabei de fazer. A vida cristã, ela não é uma linha reta, uma pirâmide, piramidal. Ela é por degrau. Na verdade, na vida cristã, o líder está na base. O povo está no topo da pirâmide. Porque líder cristão é um equipador. E o que eu acabei de falar
é o certo mesmo. É o certo. A gente tem que zelar nessas áreas. Olha, não é automática, primeiramente. Se é degrau, o povo, a gente tem que entender que o povo se submete a gente inicialmente por causa da posição que a gente tem. Porque, de repente, você é posto de líder de célula. Você é posto na liderança. E como a turma gosta da igreja, não quer ver nenhuma crise, ela se submete a gente como líder naquela célula. Mas é muito mais uma submissão posicional. O objetivo de todos nós é que a gente caminhe para o degrau seguinte, que o primeiro nível de liderança é o posicional. O segundo P é o líder, é o nível da permissão. No primeiro nível, a pergunta do povo da igreja é se a gente está sendo um bom líder para a igreja, porque ninguém quer criar rolo na igreja. Ali você investe seu dízimo, seu tempo, sua família. Você quer uma comunidade de harmonia. O povo pode nem respeitar muito você, ele respeita a posição que você tem. Não se engane, porque para você aprofundar-se na liderança, você tem que ir para o degrau seguinte. O degrau seguinte é a permissão. Na posição, a pergunta é que o povo faz na mente deles. Essa pessoa está sendo um bom modelo para o rebanho? Está trazendo harmonia, paz? Está sendo bom para a igreja? No segundo nível, que é o nosso objetivo inicial, quanto mais cedo você andar nele, mais abençoador você será. Da permissão, a pergunta já muda. Já não é só está sendo bom para com a igreja, mas é está sendo bom para comigo? Que quando o cristão, o liderado da gente na igreja, chega à conclusão que nos momentos que todo mundo passa de luta, estava você junto lá, orando com a pessoa, cuidando dela, ela vai dizer, puxa, isso aqui não é um líder apenas de uma posição na igreja. Quando eu precisei do pastor comigo, do meu líder comigo, no vale da sombra da morte, eu conversei com ele ou com ela. Tu estás comigo. Eu bati um papo com ele, esteve comigo. Aí, no final do ano, quando pergunta se o líder é bom ou não, na mente daquele povo vai dizer, mas eu não consigo ficar sem ele ou ela mais. Porque eu estou dando a minha permissão deles me liderarem. Eles cuidaram de mim quando o meu filho entrou nas drogas. Ele cuidar de mim, veio aqui em casa, trouxe a cesta básica quando eu perdi o emprego. Quando eu fui no hospital lá, fiquei lá sozinho, quem mandava umas mensagens para mim no WhatsApp com palavras de incentivo era meu líder. Ele não só tem uma posição, ele tem agora a minha permissão para liderar. Isso é uma coisa maravilhosa, cara. Mas não é o último. Porque o terceiro P é o P da progressão. Isso toma tempo. Enquanto que a pergunta-chave no primeiro P é se o líder está sendo bom para com a igreja, a pergunta-chave do segundo nível, da permissão, é se o líder está sendo bom para comigo, a pergunta-chave do terceiro nível da progressão é se o líder está me ajudando a ser o que Deus quer que eu seja. Não está sendo aquele indivíduo que me controla de tal jeito que eu nunca vou poder ser maior do que ele. E tem uns líderes de célula aí que parece líder de demônio, cara. É uma coisa terrível. O cara não pode nem comprar uma roupa se não for autorizado por ele. Que é isso? Para a liberdade o Senhor nos chamou. Para a liberdade. Então, o indivíduo que domina o outro vai querer, até para namorar, o cara não pode dar uma paquerada. Se o meu líder não der o tudo ok, vai chupar meia. Que coisa horrível, que coisa. Isso é tudo menos cristianismo, cara. Porque sabe o que acontece?
O líder que consegue dominar um liderado desta maneira está garantindo a reprodução do fracasso que ele é como líder. Porque o liderado nunca será maior do que o seu líder. E isso em si já é um afronto ao ensino da Bíblia. Entendeu? Então, a progressão é quando a pessoa diz assim: esse cara é tão bom que, ao invés de ficar me controlando, me colocou em contato com outros líderes que me ajudam, que são meus mentores. Eu não só tenho ele ou ela, eu tenho os aconselhamentos bíblicos, onde eu aprendo dos mentores da Bíblia. Eu tenho as recomendações de aprender de mentores, que são mentores que moram fora, mas escreveram alguma coisa que eu posso ler sobre isso. E eu tenho esses meus líderes aqui, meu líder, me põe em contato com gente de sabedoria, que me ajuda. Esse aqui se preocupa que eu seja melhor do que ele. Aí, aí você, aí você pode dizer assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que importa, no final das contas, quando o tempo da nossa luta chegar ao final, que os homens tenham nos considerado como ministros de Cristo. Paulo diz aos presbíteros de Éfeso: e não tendo a vida preciosa para mim mesmo, contanto que pudéssemos completar a carreira e o ministério que recebemos do Senhor Jesus. Porque na vida cristã, irmãos que estão participando dessa live, terminar bem é melhor do que começar bem. Porque terminar bem é a única maneira da gente deixar um legado positivo na vida dos outros. Muita gente caminhava bem e hoje longe estão, diz o hino. Você lembra do indivíduo: puxa, ia tão bem, mas já não vai mais. Você só lembra de como termina. Que Deus ajude a gente a terminarmos bem. E a gente termina bem no sucesso dos nossos liderados. Porque o cristianismo é a única religião no mundo onde eu só sou um bom líder se o meu liderado melhorar. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas o bem do outro. Se só eu melhoro, eu sou um usurpador da boa-fé dos outros. Mas se, juntamente comigo, os meus liderados melhoram, final do ano eles falam menos abobrinha, mente menos, vivem melhor em casa, honram mais os pais, a mãe, cuidam melhor do marido, da esposa, trabalham no trabalho, são mais de confiança, os vizinhos respeitam mais. Se isso começa, então eu estou aprovado como obreiro, não tenho do que me envergonhar, porque no meu mundo micro, tudo tem que melhorar. O macro pode estar ruim, mas não o meu micro. O mundo onde eu tenho a influência para abençoar, eu quero saber se as pessoas estão melhores. É o meu mundo, o mundo onde eu tenho capacidade de transformá-lo melhor, com a ajuda de Deus. Esse, meus liderados têm que melhorar. Aí a gente é o líder que a gente esperava ser. A gente tem uma posição, a gente ganhou o direito de influenciar na progressão por causa da permissão, e a gente levou o indivíduo a ser o que Deus quer que ele seja. Aí, meu amigo, a gente pode deitar a cabeça no travesseiro e descansar o sono eterno, porque combatemos o bom combate, completamos a carreira e guardamos a fé. Já agora a coroa da justiça nos aguarda, e não somente a nós, mas também a todos que esperam a sua vinda. Amém. Amém. Precioso. Pessoal, quem foi ministrado nessa noite aí, bate palma, joga uma palminha aí na tela. Doutor, foi muito, muito, muito precioso. Eu estou muito, muito feliz por tudo aquilo que o senhor ministrou. Eu sinto que não foi só sabedoria, mas eu realmente sinto da parte do Espírito de Deus algo sendo repartido do seu coração, sabe? Da unção que você carrega para a nossa vida, para os nossos líderes, para a nossa igreja. Eu estou muito feliz mesmo, né? Eu mais uma vez quero reiterar a admiração que eu tenho
pela sua vida, pelo seu ministério, por tudo aquilo que Deus tem feito através da sua vida. E para a gente finalizar, doutor, eu queria que você desse talvez aí uma palavra final, algo que você sente no seu coração para as nossas igrejas. A gente está com o pessoal da nossa igreja de Florianópolis também, que eu esqueci de mencionar antes aqui com a gente. Se você puder, doutor, compartilha com a gente umas palavras finais aí que você sente, né, de ânimo, de instrução para a gente. E eu queria que você orasse conosco também para a gente finalizar. Claro, claro. Então, a minha palavra é uma palavra só de ânimo, porque o obreiro cristão, o líder cristão, é um privilegiado, porque ele trabalha numa empreitada que o capítulo final já foi escrito. Não tem como dar errado. Mas já pensou você trabalhar numa coisa que você já sabe como é que vai terminar? Então, isso é um privilégio, não desanime, não. Os sofrimentos do tempo presente não são nem para comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Rapaz, é uma coisa maravilhosa. Quer dizer, Deus não nos deixou sem testemunho, jamais Ele nos deixaria sem testemunho, e Ele também não nos deixou sem o rumo, porque a gente caminha de fé em fé, de glória em glória, até o dia perfeito. O dia perfeito é a manifestação final de todas as coisas, que já está consumado e escrito. Então, quando sentir-se meio desanimado, lembre que um dia o livro será aberto e vai ter um parágrafo que vai ter a história da sua vida. O que você escreveu naquele parágrafo que diz respeito a você, na continuação da obra que Jesus começou a fazer e ensinar. E os livros serão abertos, e os mortos darão seus mortos, e os nomes serão lidos, e haverá pessoas de todos os povos, nações, tribos, línguas da terra, diante do Pai, diante do Cordeiro, dizendo: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja todo o louvor, a honra, a glória pelos séculos dos séculos, e os anciãos, e os seres viventes, e todos nós, vamos dizer amém. Caminhar numa obra vitoriosa é uma maravilha. Não se abata, não se abata. A vitória é daquele que o confessar, como diz o cântico, a Jesus o Cordeiro, leão da tribo de Judá. Vamos para a luta. E vou fazer uma oração. Agora pode ser? Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque na maravilha da tua sabedoria, aprove ao Senhor que nós tivéssemos neste ano de 2020, final do ano, acesso a essa ferramenta maravilhosa, onde os distantes são aproximados, Senhor, e nós podemos conversar sobre as maravilhas da tua pessoa, a beleza da tua obra, o calor da tua presença. Glória ao teu nome. Pedimos que esteja com cada um dos meus irmãos e irmãs e comigo, que a gente continue na labuta, no trabalho, sabendo que no Senhor o que fazemos não é em vão, e que um dia nós vamos escutar: venha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ah, Deus, que essa linha de chegada seja o objetivo maior de cada um de nós, porque se a gente cruzar bem, glorificado é o Senhor. Glorificado é o Senhor. Então pedimos que abençoes a todos nós e nos ajudes, Senhor, com a bondade da tua presença a cada instante, com o apoio um do outro, sem competição, sem nenhum outro sentimento que não seja o de ajuda um do outro, para a glória do teu nome. Porque a igreja é assim, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse ser forte. Muito obrigado pela tua bondade. Em nome de Jesus. Amém.